Bom dia a todos. Agradecemos a presença de quem está aqui no auditório, agradecemos a presença de quem está online. Depois de alguns minutos, para quem está no presencial, de descontração, de integração, de confraternização, vamos para a nossa próxima etapa de palestra. Hoje, concluindo o nosso cronograma em relação ao Setembro Amarelo. Essa, pessoal, é uma breve prática. Normalmente no treinamento em Mindfulness, a gente treina, né, de uma forma mais detalhada essa técnica, que um dos objetivos dela é trazer a consciência do corpo. Nos conectar com o corpo, com a mente, com as emoções. Mas apenas é uma pergunta para vocês. Alguém aqui conseguiu perceber o pensamento? Que tinha o pensamento? Alguém conseguiu perceber que estava pensando? Conseguiu? Conseguiu? Alguém de vocês conseguiu perceber se havia alguma emoção? Sim. Porque normalmente o pensamento às vezes é mais fácil, a emoção pode ser mais difícil. Alguém de vocês aqui percebeu que tinha um corpo físico? Olha, a maioria conseguiu perceber. Esse detalhe, pessoal, ele é muito importante em relação ao conteúdo que nós vamos trazer aqui para vocês, que é Mindfulness como prática de autocuidado para a saúde física, mental e emocional. Eu preparei um conteúdo introdutório, teórico, eu vou passar para vocês de uma forma mais objetiva possível, e depois, pessoal, vou entregar para vocês uma série de práticas, de técnicas. O objetivo é que no final dessa apresentação, vocês tenham algumas técnicas para poder utilizar no dia a dia para se relacionar melhor com seus pensamentos, com seus sentimentos e com o seu corpo físico. Então, nós estamos encerrando, então, o Setembro Amarelo, que o objetivo é a prevenção do suicídio. Nós já vimos, né, durante esse mês, apenas lembrando aqui, que são registrados, então, em torno de 14 mil suicídios todo ano no Brasil. Essa é uma questão bastante grave, né? E essa problemática do suicídio pega principalmente as pessoas mais jovens, e em torno de 97% dos casos de suicídio, pessoal, é por transtornos mentais. E dentre os principais distúrbios que afetam a saúde mental das pessoas em todo o mundo, nós temos a ansiedade e a depressão. E o Brasil, ele está em segundo lugar no ranking dos países da América Latina em relação à depressão. Então, esses são os principais sinais de depressão. E por que, por exemplo, a meditação, o Mindfulness, ajuda tanto na prevenção e também no tratamento da depressão? Veja, esses são alguns sintomas. À medida que nós vamos treinando a meditação, nós começamos a perceber, por exemplo, uma tristeza profunda. Porque muitas vezes uma pessoa, mesmo em tratamento em relação à depressão, ela tem aquela recaída. Ou uma pessoa que não está no estado depressivo, mas ela começa a ficar muito triste. Então isso daqui são gatilhos. A partir do momento que eu começo a ter consciência desses sentimentos, desses pensamentos dentro de mim, e aprendo a trabalhar com isso daqui, isso me ajuda a não entrar em depressão e também a sair do quadro de depressão. A ansiedade também, veja, aqui nós estamos bem colocados, né? O Brasil, então, ele é o primeiro país, né, do mundo que tem mais pessoas ansiosas. E o que é a ansiedade? A ansiedade é o nosso sistema de alerta ligado. É o nosso sistema de luta ou fuga que está atento em relação a algo que pode acontecer a todo momento. Nesse momento, vamos ver o que acontece. A nossa adrenalina sempre fica mais alta. Porque uma pessoa ansiosa, ela quer ter o controle de tudo. E isso nos tira muito a qualidade
de vida. Existem diversos graus de ansiedade, desde uma ansiedade que é, vamos dizer, uma ansiedade positiva, aquela ansiedade que nos atrapalha no dia a dia, que nos rouba a qualidade de vida, e até uma crise de ansiedade, né, a síndrome do pânico. Então, esses são graus de ansiedade. Mas, enfim, a pessoa ansiosa, ela sempre está antecipando uma situação que muitas vezes as chances de acontecer são mínimas, porque o ansioso sempre está no futuro, a pessoa depressiva sempre está mais no passado. Principais sintomas de ansiedade, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui, porque às vezes a gente está com sintoma de ansiedade, mas não temos consciência desse sintoma. Coração acelerado, falta de ar, sensação de falha, boca seca, suor frio, angústia, medo, irritabilidade, inquietude, insônia, vontade de ir no banheiro com mais frequência, roer unha, bruxismo, entre outros. E como que Mindfulness meditação nos ajuda? Ó, a partir do momento que eu começo a ter consciência do meu corpo, eu percebo que o meu coração está acelerado, eu percebo que estou suando frio, que a minha mão está suando. Veja, com essa percepção, eu já posso entrar ali no meu universo interior e alterar alguma coisa ali, para que aquilo não evolua, como vamos ver numa técnica que eu vou entregar para vocês. Então nós ficamos conscientes, né, que estamos muito irritados. Então veja, então a meditação, ela vai dando essa percepção de nós mesmos. Então depressão e ansiedade, meditação é um remédio eficaz? Então meditação, existe estudo que mostra que tem efeito similar a remédio de depressão e ansiedade. Então, Mindfulness e antidepressivo têm o mesmo efeito para depressão, mostra estudo, um estudo de uma universidade americana. Um novo estudo aqui de uma outra universidade, né, concluiu que a meditação de Mindfulness pode rivalizar com o antidepressivo para aliviar os sintomas da depressão. Então, veja, a meditação, o Mindfulness, nos ajuda tanto para quem já está num quadro de ansiedade, de depressão, e também ajuda a pessoa a gerenciar melhor isso, a não entrar, vamos dizer, num grau aí maior de ansiedade ou depressão. E o estresse, pessoal? O estresse é um guarda-chuva. O estresse, através do estresse, nós provocamos toda uma desorganização no nosso corpo físico. E o Brasil é o segundo país, ficando apenas atrás do Japão em relação a pessoas estressadas. E o estresse, vamos lembrar, que tem um estresse que é positivo. Da mesma forma que existe uma ansiedade positiva, também existe o estresse positivo, que é quando o corpo nos prepara para uma ação, nos prepara, né, para enfrentar uma situação. Mas o que desequilibra o nosso corpo físico é quando nós ficamos o tempo todo estressados. No momento, vamos dizer, em que nós sentimos ameaçado, o corpo nos prepara para a ação. Mas o mal é quando a gente não consegue desligar, né? Quando a adrenalina sobe, o cortisol sobe, e nós ficamos o tempo todo estressados. Então, isso que desencadeia uma série de efeitos negativos no nosso corpo, né? A própria depressão, a própria ansiedade, problemas digestivos, do sistema imunológico como um todo, tudo isso acaba sendo um efeito do estresse. Mas a questão, para a nossa reflexão, é como ter saúde física, emocional e mental em um mundo que exige cada vez mais de nós. Como que nós podemos nos equilibrar frente a tudo isso? Eu vou trazer aqui, pessoal, mais uma breve prática que chama Escuta em Mindfulness. Então eu vou colocar um videozinho e eu vou convidar vocês a ouvir,
a sentir de uma forma muito atenta essa música. E vamos procurar vamos dizer, nessa música, nessa canção, se a gente encontra alguma resposta em relação a essa pergunta. Como ter saúde frente, vamos dizer, essa loucura em que o mundo exige cada vez mais de nós. Então, escuta em Mindfulness é uma escuta em que a gente procura estar presente, porque a gente não escuta apenas com o ouvido. Ó. O ouvido é o aparelho que capta o som, mas nós escutamos com o corpo todo, com todas as células do corpo. Será que apagar essa luz aqui da frente não fica melhor para vocês visualizar? Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. E o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. A vida não para, não. A vida não para. A vida é tão rara. Ela traz, né, para nós uma reflexão. Talvez até mesmo algumas respostas, né? Então eu destaquei aqui essa estrofe, né? Ó, mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma.
A vida não para. Veja, pessoal, para nós estarmos aqui nesse momento, e para quem está, por exemplo, ouvindo online, a vida não parou. O serviço continua. O trabalho, vamos dizer, nos espera. Então, a vida não para. E a vida cada vez exige mais de nós, seja no aspecto profissional, social, e familiar. Então, enquanto o tempo acelera e pede pressa, veja, cada vez o tempo está mais acelerado. Parece que 24 horas virou 12 horas. Às vezes nós não conseguimos dar conta de tudo. Mas aqui que está interessante, né, que o poeta coloca, né? Ó, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. Por que disso? Porque a vida é tão rara. Às vezes nós ficamos envolvidos, correndo atrás de tantas coisas e perdemos, né, essa consciência que a vida ela é bela, que a vida é bonita, que a vida é tão rara. Mas o que que é faço hora, vou na valsa? É isso que nós estamos fazendo nesse momento. Às vezes é sair um pouco dessa correria, dessa loucura que é a vida, para fazer, para cuidar de nós mesmos, vamos assim dizer. Isso daqui, pessoal, é questão de sanidade mental. E sanidade mental é uma questão de autorresponsabilidade. Porque, às vezes, a vida nos para, mas ela não para. Às vezes, quando nós temos um problema de saúde, a vida nos para. Às vezes, quando o nosso coração para de bater. Ou, às vezes, quando entramos numa ansiedade, numa depressão. Então, a vida, às vezes, nos para, isso nos obriga a refletir. Mas a vida em si, ela não para, então a gente precisa aprender a parar, a ir na valsa, a sair um pouco daquela correria para olhar para nós mesmos. Uma coisa muito interessante é quando o corpo pede um pouco mais de alma. Essa pergunta eu gostaria também de fazer para vocês. Quando é que o nosso corpo pede um pouco mais de alma? Alguém gostaria de dar um palpite? Quando algo não está bem. Ótimo. Vamos continuar. É importante, pessoal, compreender esse conceito, por mais básico que seja, existe dois mundos, o mundo exterior e o mundo interior. Então, o mundo exterior é tudo que está fora de nós, e o mundo interior é tudo que está dentro de nós. E o que está dentro de nós? O que nós temos dentro de nós? As emoções, ótimo. O que mais que existe dentro de nós? Ótimo. As nossas crenças, os nossos valores, a forma como a gente vê a vida pertence ao mundo interior. Duas coisas, vamos dizer, duas pessoas podem ver uma mesma coisa de uma forma diferente, de uma forma distinta. Devido ao quê? Devido àquilo que ela tem dentro dela, devido ao seu mundo interior. E normalmente nós não prestamos muita atenção no nosso mundo interior, porque isso é algo cultural. Da pré-escola à universidade, nós somos educados para olhar para fora. Nós não aprendemos a olhar para dentro de nós. E o resultado da gente de não sermos educados para olhar para dentro de nós é isso daqui, ó. Nós não sabemos gerenciar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Muitas vezes a gente se aborrece com a chuva, com o sol, com o frio, com o calor, com a esposa, com o esposo, com o colega de trabalho. Às vezes tem pessoas que reclamam de tudo porque ela não sabe lidar com essas suas emoções. Todas as pessoas, sem exceção, querem ter saúde. Quem que não quer ter saúde? É importantíssimo ter saúde. Mas quando fala em ter saúde, a gente pensa no quê? Pensa às vezes no exercício físico, que é ótimo, que é excelente, pensa numa boa alimentação, que também faz parte, pensa em suprimento, que também faz parte. Só que normalmente a gente não pensa, por exemplo, nas nossas emoções. Qual que é a relação das nossas emoções com a saúde do nosso corpo físico? Veja, o que nós fazemos quando acende uma luz vermelha no painel do carro?
A gente vai até o mecânico e pede para o mecânico, ó, acendeu uma luz vermelha aqui, essa luz está me incomodando, eu quero que você desligue essa luz vermelha. E o mecânico vai, desliga a luz vermelha, e a gente continua dirigindo sem aquela luz incomodando, certo? Lógico que não, né? A gente pede o que para o mecânico? A gente quer que ele descubra a causa. Daí o mecânico descobre a causa, o que está provocando, o que faz com que aquela luz vermelha acenda no painel do carro, ele corrige e aquela luz se apaga. Agora vejam, o que nós fazemos quando acende uma luz vermelha no nosso corpo físico? Será que nós não temos mais cuidado com o carro do que em relação a gente mesmo? O que é uma luz vermelha? A luz vermelha, pessoal, são os sintomas. Ou uma dor de cabeça, uma gastrite, uma dor na garganta, insônia, ansiedade, depressão, alergia, coração acelerado, falta de ar, enfim, aqueles diversos sintomas, né, da ansiedade. É uma luz vermelha que acendeu no nosso corpo. O que normalmente a gente faz quando a gente tem uma dor de cabeça ou uma gastrite? Primeira coisa que nós pensamos é no remédio. Normalmente nós não olhamos para as nossas emoções. Por que dessa dor? Por que desse sintoma? O que está querendo dizer para mim? O que não está indo bem? Se naquele momento o estômago está incomodando, tem uma gastrite, a gente só pensa tomar um omeprazol. Veja, não é que isso esteja errado, né? Os remédios estão para nos ajudar, mas normalmente nós não pensamos o que está ocorrendo dentro de mim. Quais são os sapos que eu estou engolindo que está provocando aquela gastrite? Quais são as raivas que eu estou vivendo? Compreende? Quando nós começamos a olhar para as nossas emoções, os remédios serão mais efetivos e às vezes pode ser, em determinado momento, às vezes não tem necessidade. Então a depressão, a ansiedade, vamos dizer, mais profunda, enfim, tudo aquilo que acontece com o nosso corpo físico, muitas vezes é o nosso corpo pedindo um pouco mais de alma, mais de atenção, mais de carinho. Como diz Yang, né? A enfermidade é o corpo tentando se curar. O que acontece é que nós fomos educados sempre para olhar para o mundo exterior. E esquecemos de olhar para o nosso mundo interior. Essa é uma frase que uma vez eu vi, estava escrita no muro em Curitiba, né? Faz muitos anos, eu nunca esqueci. Ó, você já reparou que quando mais tem, mais vazio você fica? Às vezes todo o nosso sentido de existência está para fora, não está voltado para dentro de nós. E o resultado é um vazio existencial. Às vezes o vazio existencial, uma falta de sentido para a vida, é a porta para muitos, vamos dizer, para muitas dificuldades na nossa vida. A felicidade, prosperidade, bem-estar, paz interior, saúde, sabedoria, amor, fraternidade, tudo isso, vamos dizer, são valores universais. Todo mundo quer ser feliz, vamos assim dizer. Mas isso depende do equilíbrio do mundo exterior com o mundo interior. O equilíbrio do conhecimento com o autoconhecimento. Veja, a chave de sucesso para o mundo exterior é o conhecimento. Mais do que nunca nós sabemos disso. Mas, porém, a chave de sucesso para o mundo interior é o autoconhecimento. O que normalmente nós não sabemos, pessoal, que da mesma forma que para o mundo exterior, de acordo com a atividade que nós vamos fazer, existem ferramentas adequadas. Se eu vou limpar essa sala, eu preciso de uma ferramenta, eu preciso de um mínimo, uma vassoura. Se eu vou fazer um serviço de laboratório, eu preciso daquelas ferramentas. Mas, porém, para conhecer o nosso mundo interior também precisa de ferramentas, precisam de técnicas.
técnicas adequadas para adentrarmos dentro do nosso mundo interior e trabalhar ali as nossas emoções. E são essas técnicas que eu vou compartilhar algumas com vocês. A primeira técnica é a respiração diafragmática. Pessoal, é algo muito simples, é um recurso muito simples. O que é o estresse? Quando nós estamos estressados ou emocionalmente alterados, o nosso sistema nervoso simpático ele está ativado. Ele está nos preparando para a luta ou fuga. E a respiração diafragmática, ele desativa o sistema nervoso simpático e ativa o sistema nervoso parasimpático. Vejam, a lógica é muito simples. A emoção altera a respiração. E a respiração altera a emoção. Então preste atenção nesse momento, como que está a respiração de vocês? No momento de alteração emocional, de estresse, faça o mesmo exercício. Preste atenção como que está a respiração. E depois, em seguida, vamos alterar a respiração. E como que faz essa respiração? Ela é muito fácil de fazer. Ó, primeiro, coloque uma mão na barriga. E coloque a outra mão no peito. Vamos inalar o ar profundamente, mas sem forçar. Fazendo com que a mão que está na barriga vai para frente. É como uma bexiga. Ó, vai para frente, estufa a barriga, depois preenche os pulmões, segura um pouquinho, em seguida solta. Vamos lá? Vamos ver por 3 vezes, por causa do tempo. Essa é a respiração que as crianças fazem. Veja uma criança, quando ela está dormindo, veja a barriguinha dela. Pessoal, essa respiração tem o poder de nos acalmar. A gente passa uma mensagem para o nosso cérebro que está tudo bem. Experimente fazer essa respiração no dia a dia. Ou para quem tem dificuldade de dormir, deita lá, a mente fica viajando, a pessoa não consegue dormir. Ó, coloca a mão na barriga e começa a respirar. Ou coloca um livro, fica brincando de levantar. E vai inalando e exalando. Isso aos poucos vai nos acalmando. É um recurso simples. Coloque isso no dia a dia. Parou no sinal vermelho? Faça essa respiração. Está ligando o computador? Parece que está demorando, quando a gente está às vezes com pressa, parece que o computador está demorando para carregar. Façam essa respiração. Isso vai acalmando pouco a pouco o nosso sistema. Provavelmente vocês já ouviram aquela frase, ó, se você está com raiva, está nervoso, antes de tomar uma decisão, conte até 10. Por que o contar ajuda? Porque quando nós estamos alterados emocionalmente, nós ativamos essa região do nosso cérebro. Quando uma pessoa, por exemplo, está nervosa, está alterada, às vezes ela faz coisa que depois todo mundo fica surpreendido. Mas como que fulano fez isso? Veja, quando, às vezes, acidente, crimes que não acontecem, ou até mesmo no trânsito, uma pessoa ela sai fora de si, ela sai fora da casinha. Por que isso acontece? É porque o nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal, que é a área da razão, da análise, do discernimento, ele foi sequestrado pelo sistema límbico. Veja a lógica. Quando eu começo a contar, ó, 1, 2, 3, eu estou ativando essa região aqui do cérebro. Eu estou saindo do sistema límbico. Mas, porém, quando eu combino a respiração com a contagem, isso é mais efetivo ainda, porque além de ativar o cérebro aqui pré-frontal, eu vou desativando o sistema nervoso simpático. O que
que eu vou ensinar aqui para vocês é a respiração da coerência cardíaca. O coração e o cérebro estão intimamente ligados. O coração ele tem em torno de 30 mil neurônios. Quando o coração está no estado de coerência, ele manda sinais para o cérebro. Quando nós estamos num momento de estressado, emocionalmente alterado, esses são os sinais que vão para o nosso cérebro. Essa respiração ajuda a trazer o estado de coerência. Veja que interessante, pessoal, isso daqui, um simples recurso. A coerência cardíaca leva a um estado psicofisiológico onde a frequência cardíaca e respiratória e a pressão arterial entram em sincronia, levando o organismo a alterações fisiológicas positivas, como estabilidade emocional, redução do estresse, da ansiedade, da hiperatividade, da desatenção e também com influência positiva no sistema endócrino e neuroimunológico. Veja o que uma simples respiração pode trazer. E como que faz essa respiração? Muito fácil de fazer. Qual que é o princípio dessa respiração? É fazer com que a inalação e a exalação tenha o mesmo tempo. Isso faz com que a gente saia desse estado de caos e entramos no estado de calma, no estado de coerência. Vamos fazer essa respiração? Então ela consiste no quê? Vamos inalar o ar contando até 5. Ela é um pouquinho mais difícil de fazer. Depois nós vamos segurar com os pulmões cheios, contando até 3. Depois vamos exalar contando até 5. Depois a gente segura contando até 3 com os pulmões vazios. E depois repete o processo. Então, cada um no seu tempo, então. Vai inalando o ar profundamente, vai contando até 5. Depois segura contando até 3. Solta contando até 5. Segura com os pulmões vazios, contando até 3. E depois inspira novamente, contando até 5. Essa respiração ela é um pouquinho mais difícil de ser feita. Mas, porém, ela traz um resultado maravilhoso, pessoal. Experimente com mais tempo. Só que o ideal é fazer pelo menos uns 5 minutos para começar a sentir o efeito. Porque, veja, se nós estamos num estado de incoerência, o nosso corpo, naquele momento, ele provoca uma certa reação. É normal, quando a gente começa a fazer essa respiração, a gente começa a sentir o coração uma vez mais forte, né? Pulsando mais forte. Mas à medida que vamos persistindo, vamos repetindo. Entramos nesse estado de coerência, onde os pensamentos ficam mais nítidos, onde nós conseguimos enxergar as coisas, né, com mais precisão, com mais calma, com mais tranquilidade. Tanto a primeira como essa segunda respiração nos ajuda a sair de quadros de ansiedade e também a prevenir. Técnica 5, 4, 3, 2, 1. Pessoal, essa técnica aqui é excelente para pessoas quando estão ansiosas, porque a ansiedade faz com que a gente coloque toda a nossa atenção na cabeça, na mente, querendo controlar uma situação. Essa técnica aqui, ela ajuda a gente a trazer o estado de mindfulness. O que é mindfulness? É o estado de presença. Então, como fazer essa técnica? Essa técnica a gente pode inserir ela no nosso dia a dia, quando nós estamos caminhando, trabalhando, mas 5 coisas que vocês podem ver. Vamos fazer agora. Procure 5 coisas que vocês podem ver. E foca. Olha, em 5 coisas. No momento que estiver trabalhando, sai um pouco daquilo, procura 5 coisas. Depois, 4 coisas que vocês podem tocar. Veja, 4 coisas que vocês podem tocar. Fazer algo, uma coisa. Fico consciente que estou segurando isso. 2 coisas.
Pode tocar na cadeira, pode tocar em si mesmo, com atenção. 3 sons que você consegue ouvir. Leva atenção para 3 sons. Pode ser um som da... 2 cheiros que vocês conseguem identificar. Simplesmente joga atenção. Tenta sentir algum cheiro. Uma coisa que você consegue sentir o sabor. Ou pode ser a própria saliva. Esse simples exercício faz com que a gente tire o foco. Porque aonde está o nosso foco, né, expande. Então a gente tira o foco daquela dificuldade e traz um estado de paz, um estado de tranquilidade. Técnica da digital. Pessoal, essa técnica aqui é excelente. Para quem tem dificuldade para dormir, experimente essa técnica. A técnica digital ajuda a soltar a cadeia posterior do corpo e o corpo como um todo, tirando o estado de luta ou fuga, ajuda a baixar a pressão intraarticular e a pressão arterial e pegar no sono e melhorar a qualidade do mesmo. Tem pessoas que têm pressão alta, mesmo tomando remédio, às vezes ela dá aquele pique que a pessoa não consegue controlar. Essa técnica aqui, pessoal, ajuda a equilibrar a pressão e traz o estado de presença, que é útil para ajudar a gerenciar a ansiedade. Ansiedade, futuro. Medo, normalmente é ligado ao futuro. Insegurança e outros estados emocionais alterados. Pessoal, uma simples técnica. Eu vou ensinar para vocês agora. Como se faz? Por que técnica digital? Porque nós vamos tocar as nossas digitais. Então façam isso nesse momento. Começa com o polegar. Faz uma pinça com o dedo e toca e pega seu gordinho do dedo. Então pode ser que toca o gordinho do dedo e procura nesse momento soltar o braço. Eu estou fazendo dessa forma para vocês perceberem. Procura soltar. É de preferência coloca no colo. Solta. Vocês começam a soltar daí todo o corpo. E toca assim de uma forma bem leve e vai sentindo o toque. Vai sentindo a sensação que provoca ao tocar e a sensação em ser tocado. Ficam alguns segundos. Depois, em seguida, vai para o outro dedo. Toca bem de leve e vai soltando. Depois, vai para o terceiro dedo. Toca bem de leve, sinta o toque. Depois, vai para o quarto dedo. Toca e vai soltando, vai segurando. E depois vai para o último dedo. Depois experimenta na outra mão. Depois que fez nas 2 mãos, você vai tocar, daí nessa parte do dedo que estrala. Vai fazer um toque também bem suave e vai soltando o dedo. Como que aos poucos parece que vai afundando a digital. Vai fazendo em cada um dos dedos. Pessoal, essa técnica também, ela traz um relaxamento profundo. Eu estou passando naturalmente, por motivo de tempo, rapidamente, mas experimente fazer isso em casa. E vão insistindo, porque no início o corpo ele pode apresentar uma certa resistência, mas com o tempo vocês vão percebendo que o corpo vai soltar. Por quanto tempo que eu vou ficar tocando? Por alguns segundos. À medida que cada um for praticando, você vai sentir que o corpo começa a soltar, daí já pode passar para outro dedo. Técnica do acolhimento do punho. Essa técnica auxilia a aliviar as tensões ligadas à impaciência, à raiva, à ira, à intolerância, ímpetos de violência que vão impactando diversas áreas do nosso corpo, né? Como o punho, as palmas das mãos, a vesícula, ducto biliar e o estômago, né? Dependendo da percepção da pessoa.
Então, o acolhimento do punho ajuda a acalmar, relaxar e nos conectar com o estado de presença, que é a essência de Mindfulness. Então, vamos fazer essa técnica. Ó, essa técnica, nós vamos acolher o nosso punho. Vamos colocar um dedo aqui, ó. E os outros dedos, vamos abraçar o punho. Então, experimente fazer isso, solta bem, né? Isso, solta na cadeira. Procura sentir. Fique por algum momento. E depois finaliza essa técnica da seguinte forma. Vocês colocam aquele dedo que estava aqui no pulso, coloca bem no meio da mão. Bem aqui onde tem esse gordinho, e afunda o dedo, mas com suavidade. Ó, isso vai soltando o corpo. Principalmente naqueles momentos de tensão, de raiva, de impaciência, isso ajuda a amenizar. Pessoal, é muito interessante essa reflexão que nos traz Carlos Drummond de Andrade. A vida necessita de pausas. Pausas é igual sanidade mental. Por isso que é importante a gente cultivar. Pessoal, outra técnica também que vai nos ajudar na saúde mental, na saúde emocional. Ó, o poder do abraço e do autoabraço. Veja que interessante o que nos traz um abraço. Então, estudos mostram que os abraços têm o poder de reduzir os batimentos cardíacos e a pressão sanguínea, além de diminuir o risco de doenças cardíacas. Um abraço também é capaz de fortalecer o sistema imunológico, diminui o nível de cortisol, né, reduz o estresse, libera a ocitocina, conhecida como o hormônio do amor, da felicidade, e ajuda a cultivar a paciência. E também é apontado como um tratamento, ajuda num tratamento para depressão. Veja, o que nos traz um abraço? Mas, porém, para ter o objetivo, vamos dizer, os resultados terapêuticos do abraço, ele tem que durar no mínimo 20 segundos. O ideal é que seja de 20 a 30 segundos. Pessoal, coloquem isso em prática. Abracem as pessoas que vocês amam, mas no mínimo 20 segundos. É uma questão de hábito, porque normalmente nosso abraço é rápido. Mas procure fazer isso, procura contar. Quando eu conheci essa informação, eu comecei a fazer isso com a minha esposa. Falei, ó, vamos contar até 20. Façam isso. Vocês vão ver que o abraço, ele acolhe, ele protege. Um abraço, ele fala para o nosso corpo, está tudo bem. Isso nos ajuda muito. Mas, porém, alguém pode dizer, mas se eu não tenho ninguém para abraçar, né? Como que eu faço? O autoabraço também traz esse efeito. E como que se faz esse autoabraço? É muito simples, pessoal. Vamos fazer nesse momento. Ó, façam esse teste. Experimente. Ó, isso. Eu vou contar aqui, vou marcar aqui os 20 segundos. Feche os olhos para vocês poderem sentir vocês mesmos. E vai respirando, ó, vai inalando e exalando. E vai sentindo vocês mesmos. Ótimo. É gostoso, não é? Então, é algo simples, fácil de colocar no nosso dia a dia. A gente está mandando aquela mensagem para o nosso cérebro, está tudo bem. Isso relaxa, desliga um pouco o sistema de luta ou fuga, o estresse negativo. Porque o estresse negativo é aquele estresse que a gente não consegue desligar. O poder da postura, pessoal. Veja que interessante isso daqui, ó.
Existe estudo que mostra o seguinte, ficando 2 minutos nessa postura aqui, ó, acima, que são essas posturas mais abertas, ou chamada postura de poder. Ó, em 2 minutos, há um aumento de 20% da testosterona e o cortisol cai em 25%. E a testosterona configura o cérebro para ser mais assertivo, mais confiante e confortável. E quando a gente ficar, ó, 2 minutos nessa postura aqui mais fechada, mais encolhida, mais cabisbaixo, isso fez com que o hormônio da ação, né, reduzisse em 10% e o cortisol aumentasse em 15%. Veja, pessoal, só mudando de postura, nós mudamos a forma com que a gente às vezes enxerga uma vida, uma situação, porque isso muda também os nossos hormônios. Então, cada postura, feição, nos muda quimicamente, né? Amy Cuddy, essa pesquisadora que fez esse estudo, esse é o livro dela, O Poder da Presença, onde ela coloca, então, os estudos que foram feitos e os benefícios de uma postura mais aberta, mais confiante. Ó, esse desenhinho aqui, é muito interessante a mensagem que ele passa, essa tirinha, né? Ó, essa é a minha postura de deprimido. Então, uma postura para baixo. Então, preste atenção, às vezes a gente anda muito para baixo, ó, olhando para o chão. Isso faz com que os nossos hormônios, né, da ação, da autoestima também fiquem para baixo. Quando você está deprimido, o jeito que você fica faz muita diferença. A pior coisa que você pode fazer é ficar ereto e levantar a cabeça, porque aí você começa a melhorar. Então, se você acha legal ficar deprimido, tem que ficar assim. Lógico, pessoal. Ninguém acha legal ficar deprimido, né? Deprimido no sentido da depressão, sabemos que é uma patologia. Mas, às vezes, mudando a nossa postura, muda muitas coisas. No treinamento que a gente faz em Mindfulness, normalmente a gente faz esse teste, para as pessoas ficarem um pouquinho, assim, cabisbaixo, com uma postura mais fechada e com uma postura mais aberta. Isso muda. Esse feedback aqui, eu trouxe para vocês, é muito interessante. No primeiro curso de Mindfulness que fizemos aqui, essa pessoa experimentou e depois me deu o retorno. Passando rapidinho para te contar que eu usei a pose da Mulher Maravilha e foi muito útil. Na sexta de tardezinha, estava de saco cheio de mim mesma, nem eu me aguentava. Cheguei em casa, tomei um banho, fiz a postura e fiquei nova em folha. Vou ensinar para todo mundo. Grande abraço. Então, pessoal, 2 minutos. Ó, as mulheres ficam na posição da Mulher Maravilha. O homem na postura do super-homem já dá uma alteração enorme no nosso corpo. E no dia a dia, pessoal, presta atenção na postura. Às vezes, quando nós estamos no computador, como nós estamos, de vez em quando, procure corrigir a postura. Porque corrigindo a postura, nós corrigimos também. João, Sim. Nós estamos com uma pergunta da Carla Gabriela, ela é de São Paulo, São Carlos, Pecuária Sudeste. João, bom dia. Sobre o poder da postura, será que a postura do poder não nos muda também por ficarmos mais abertos e entrar mais oxigênio no nosso corpo? Existe essa relação? Essa relação. Quando a gente muda a postura, muda tudo. Entra mais oxigênio e também nós passamos uma mensagem química aí para o nosso cérebro e também muda a questão dos hormônios, né? Como eu coloquei naquele slide anterior, que 2 minutos numa postura mais aberta, houve um aumento em 20% do hormônio da ação e caiu em 25% o cortisol. Então, tudo isso faz parte, né? E quem quiser conhecer mais esse tema, eu recomendo o livro O Poder da Presença, né? Então, O Poder da Presença, essa pesquisadora, ela relata com bastante detalhes os testes, o experimento, o efeito que isso trouxe para a criança na escola, em relação a bullying, em relação a uma série de coisas, né? Então, aqui, por causa do tempo, estou colocando assim mais rapidinho, mas tem muita ciência, tem muito conhecimento por detrás disso. Pessoal, algo importantíssimo para a nossa saúde emocional, mental e física.
evite alimentos estragados. Isso, no primeiro momento, pode nos parecer muito estranho, porque quem que come alimento estragado? Veja, existem vários tipos de alimento. O alimento físico é um alimento, lógico. O ar também é um alimento, certo? Toda hora nós estamos respirando. As emoções, os pensamentos também são alimentos. Quando nós ouvimos uma boa música, a gente não fica feliz, não fica alegres, nós estamos alimentando as nossas emoções. As informações que chegam na nossa mente estão alimentando o nosso mundo mental. O que são alimentos estragados? São notícias ruins. Pessoal, a pior coisa que pode acontecer, ou um pior alimento que a gente pode ingerir desde manhã, é começar a ouvir, por exemplo, um programa policial. Veja, que tipo de alimento que nós estamos colocando. Eu lembro de uma mãe de um colega meu de trabalho, quando estava no IAPAR, ela começou a ficar depressiva. Daí ela foi no médico, e uma das coisas que o médico recomendou é que ela parasse de assistir um programa de televisão que tinha à tarde, que só tinha, vamos dizer, sangue. Pessoal, alimento estragado são emoções que não nos fazem bem. O que a gente ganha ficar sabendo ali, logo pela manhã, que uma casa foi assaltada, que aconteceu isso ou aquilo? Aquilo nos enche do quê? De medo. Aquilo nos enche de insegurança. Então, prestar atenção nas notícias. Prestar atenção que jeito? Me faz bem ou não me faz bem? Ter essa consciência corporal. Qual que é o impacto que isso está trazendo para mim? Então, evitar alimentos emocionais e mentais estragados é muito importante para a nossa saúde física, emocional e mental. Olha que interessante. Estudos comprovam que a conexão com o verde diminui o risco de doenças mentais. Então, isso daqui, pessoal, é muito importante. Ó. Pequenos momentos, como passear por uma rua bem arborizada ou ficar alguns minutos no parque, já faz efeito no corpo humano. E pesquisadores concluíram, por exemplo, que locais de trabalho com maior contato com a natureza relataram menos queixas de saúde e menos dias de afastamento por doença. O verde, pessoal, nos faz bem. Mas o importante, para a gente sentir mais os benefícios do verde, é a gente combinar com mindfulness. Combinar a contemplação do verde com o estado de presença. E aqui na Embrapa, nós somos abençoados por isso. Mas o que normalmente acontece é que às vezes a gente fica muito preocupado, a gente só fica na mente e às vezes a gente não percebe a beleza de uma árvore, de uma flor, o vento, porque nós vivemos muito aqui. Então é importante quando a gente olhar para o verde, olhar longe, nos conectar. Isso por si só nos traz muitos benefícios para a saúde mental. Tirar um tempo, né? Ir num parque, se conectar com o verde. Empatia, compaixão e autocompaixão, vezes críticas e autocrítica. Então, seja um incentivador de pessoas. O mundo já tem críticos demais. Então, a empatia é a capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa. Às vezes uma pessoa erra. E quem que não erra? Quem que não esquece alguma coisa? Quem que não comete engano? Naquele momento, nós somos um incentivador ou estamos criticando? Essa simples atitude, essa mudança de atitude, ajuda a colaborar para uma saúde emocional, por exemplo, no ambiente de trabalho. Mas só que tem algo muito interessante ainda, que é sobre a autocompaixão. Então, estudos, né, demonstram que a autocrítica pode nos conduzir a uma baixa autoestima, a ansiedade e a depressão. Então, é importante a gente ter compaixão. Compaixão, então, é pelo outro, mas também é importante a gente ter autocompaixão. O que é ter autocompaixão? É a gente não se autocriticar. É a gente se autoapoiar, é a gente se reconhecer.
Porque a autocrítica, pessoal, tem o poder de provocar em nós o estresse. Imagina o seguinte, imagina um colega de trabalho ou um amigo que começa todos os dias a te criticar. Tudo que você faz não está bom. Ó, o fato de você lembrar dessa pessoa, você já começa a ficar estressado. Você não sente prazer em ficar perto de uma pessoa que te critica, não é verdade? Agora jogue o raciocínio para dentro. E quando a gente começa a criticar a gente mesmo? Eu sou um burro, eu não devia ter feito isso. Eu não podia ter esquecido disso. A nossa autocrítica também provoca o estresse. Por isso que é importante a gente substituir essa autocrítica excessiva pela autocompaixão. Seja você mesmo seu melhor amigo. Pessoal, é tão fácil de fazer e traz um benefício grandioso para a saúde mental e emocional. O poder da gratidão. Então, o que é a gratidão? É a apreciação pelo que recebemos, tanto por bens materiais e não materiais. A gratidão nada mais é do que um exercício, um treino para a gente focar e ver o positivo. Porque, normalmente, o que acontece? A nossa mente, o nosso cérebro está treinado para ver o negativo. Para a gente sair dessa, vamos dizer, dessa armadilha, a gente pode treinar a gratidão. Vejam os benefícios da prática da gratidão. Levam ao aumento do índice de felicidade, do otimismo, reduz o nível de estresse, melhora o sistema imunológico, melhora a saúde, melhora o rendimento, ajuda no tratamento e prevenção da ansiedade e da depressão, melhora a motivação e o sono, e melhora o nível de bem-estar e a satisfação geral com a vida. Agradecer, pessoal, ó, cria isso daqui, a química é do bem-estar. Pequenas atitudes nossas, ó, de ver, sintonizar e sentir pequenas coisas positivas que acontecem no nosso dia a dia, ao nosso redor, isso ativa o circuito de recompensa do cérebro, liberando um dos neurotransmissores mais famosos, que é a dopamina, que é conhecida como o hormônio do prazer. Como fazer isso? No final do dia, a gente pode, antes de deitar, no momento que a gente deita, fecha os olhos um pouquinho e procura ver tudo de bom que aconteceu no dia a dia. Procurem focar nas coisas que deram certos. E pode escolher uma cena das coisas boas que aconteceram no dia, pode escolher uma cena e congelar aquela cena e procurar inalar o ar profundamente, sentindo aquilo que aconteceu, e exala. Essa sintonia com as coisas boas do dia a dia, além, né, da dopamina, também vai liberar a serotonina, que é um neurotransmissor associado ao bem-estar, à felicidade, à tranquilidade, e também libera a ocitocina, conhecido como o hormônio do amor. Pessoal, tentando agora simplificar isso. Podemos ver que existem uma série de reações químicas, né, ou de hormônios que acontecem conosco quando a gente começa a focar nas coisas que estão dando certo. Mas o que normalmente acontece é que nós acostumamos com as coisas que estão dando certo, a gente só olha no negativo. Se 10 coisas boas aconteceram no dia e teve uma coisa não tão boa, o que tem mais peso foi aquilo que existe de negativo. Então, como quebrar isso? É começar a praticar a gratidão. Por exemplo, nós quando entramos aqui na Embrapa, seja, né, o funcionário, o pessoal de terceirizados, provavelmente nós ficamos felizes, né? Ficamos contentes, não é verdade? Quando recebemos a notícia. Só que a gente acostuma com isso, não acostuma? Estamos todos os dias aqui. Chega uma hora que a gente só começa a focar nas dificuldades. Porque a gente acostumou a estar aqui na Embrapa. O que vem ser a gratidão? É focar também no positivo.
focar, por exemplo, como é bom estar trabalhando na Embrapa. A gente acostumou com isso. Mas façam esse exercício, pessoal, porque é algo que eu faço todos os dias. Quando eu estou entrando na Embrapa, eu respiro e agradeço por estar aqui. Normalmente, quando eu estou indo embora, eu faço a mesma coisa. Eu olho para o dia que terminou, né? Estou saindo pela portaria, eu agradeço por aquele dia, por estar aqui na Embrapa. Isso abre o foco para o positivo. Isso vai melhorar o nosso humor. Faça essa experiência por alguns dias. Ao entrar na Embrapa, não entra pensando naquilo que vai fazer. Respira um pouquinho e agradeça. Que bom estar aqui. Muitas coisas começam a mudar. Então a gratidão é focar em pequenas coisas que nós estamos acostumados, pessoal, no nosso dia a dia. Isso vai abrindo, né, a nossa percepção. Todos os dias nós tomamos um cafezinho. Isso está no piloto automático, não é verdade? Mas vocês já pararam para refletir quantas pessoas ou quanta energia que não tem por detrás de um cafezinho? Aquele pó passou por um caixa de um supermercado. Nós pegamos uma prateleira que alguém colocou, passou um vendedor ali no supermercado, passou pelo gerente que comprou, passou pela transportadora, passou pela torrefadora, passou pelos agricultores, né, que cultivaram aquele café, que às vezes ficaram rezando para que chovesse na hora certa, para que não viesse uma geada e acabasse com aquele café. Aquele café passou ali por um viveiro de muda, passou por uma instituição de pesquisa igual a nossa. Se a gente for voltar mais além, nós vamos chegar lá na África, na região de origem do café. Veja, pessoal, quanta energia, quantas pessoas envolvidas por detrás de uma xícara de café, por detrás do açúcar, do pão. Então, toda vez que a gente for tomar um café, beber uma água, fazer uma refeição, agradecer. Não fazer isso no piloto automático. Porque quando a gente agradece, veja, ó, alguma coisa já começa a mudar dentro de nós. Então, o desafio que eu deixo para vocês é praticar a gratidão. Procurar motivos para agradecer. Ó, veja, nesse momento, sinta o coração. O coração está batendo. Quantas coisas que não estão acontecendo, que está fora da nossa mente. Vamos ser grato. Ser grato pela saúde. Procure praticar isso. Procure motivos para agradecer. E se alguém acha que é difícil achar motivos bons para agradecer, se quiser eu tenho um e-book que chama 101 motivos para agradecer. Vai ajudar a abrir a visão. Mas isso traz uma mudança muito favorável na nossa vida. Se os pensamentos positivos produzem uma química saudável, os pensamentos negativos também produzem uma química não saudável. Então, os pensamentos negativos também têm o poder, né, de provocar em nós o estresse e estimular outros hormônios. Existe uma pesquisa, uma mais recente, estima que nós temos em torno de 60 mil pensamentos por dia. E de 50% a 60% desses pensamentos são negativos. Isso significa que o próprio pensamento negativo, quando nós alimentamos, produz um estresse em nós. Mesmo que não tenha nenhum fator externo, nós estamos sozinhos. A gente mesmo se estressa com a gente mesmo, se a gente não souber lidar com os nossos pensamentos. E é nesse contexto que vem, né, a 12ª técnica, que é o Mindfulness. Então, o Mindfulness é o crossfit da mente. Então, a meditação é a academia da mente. Por quê? Através da meditação, nós vamos aprender a relacionar com esses pensamentos. E a meditação, pessoal, é algo muito fácil. É uma questão de treino. Qualquer pessoa vai desenvolvendo essa habilidade.
consiste em a gente ter uma âncora, que é a nossa concentração. E a âncora que é mais utilizada em mindfulness é a respiração. Ó, volte para a respiração nesse momento. Sintam que nós temos uma respiração. Então a gente fica um pouquinho na respiração. Essa é uma técnica. Daí, de repente, vem um pensamento. O pensamento é a distração. Quando a gente percebe que o pensamento, ó, eu estou aqui agora, mas o pensamento foi lá no supermercado, eu trago esse pensamento de volta e eu reoriento a minha atenção para a respiração. Acompanhe o raciocínio. Eu estou ali meditando. Daí vem um outro pensamento que eu tenho que fazer, assistir um filme. Ó, o pensamento me leva. Eu percebo e trago ele de volta. Então, depois vem um outro pensamento. Ó, passado e futuramente ela fica divagando. Mas à medida que eu percebo e trago a atenção de volta, imagine esse movimento de ir e trazer, é como um movimento que vocês fazem numa academia. Não é esse movimento na academia que, vamos dizer, que traz o músculo, o condicionamento físico. Ó, é esse movimento. A mente vai e eu trago ela de volta, que nós vamos desenvolvendo um músculo da atenção. Nós vamos desenvolvendo essa capacidade de percepção dos pensamentos, dos sentimentos e como se relacionar com eles. Então, o processo de meditação é isso. No começo, os pensamentos são como moscas, né, na nossa mente. À medida que nós vamos treinando, nós vamos aprendendo a lidar com eles durante aqueles 10, 15 minutos e levamos essa capacidade de se relacionar com os pensamentos para o nosso dia a dia. E uma coisa muito interessante é o seguinte, muito de vocês conseguiram perceber o pensamento. Não? Muitos de vocês provavelmente estão percebendo que durante essa palestra nós estamos pensando, vocês estão analisando, existe um senso crítico, existe uma análise contínua dentro de nós. Mas uma questão interessante é, quem somos nós? Nós somos o pensamento, nós somos aquele sentimento, ou nós somos aquele que percebe o pensamento? Nós somos aquele estado que percebe o sentimento. Uma coisa é, né, eu percebo a tristeza. Uma coisa é, eu estou triste. Uma outra coisa distinta é, eu sou triste. Eu estou irritado. Outra coisa é, eu sou irritado. Então, a meditação nos ajuda a ir separando pouco a pouco desses pensamentos, desses sentimentos, e também a se relacionar com isso. Mas um dos grandes benefícios, pessoal, de mindfulness é treinar a mente a estar onde a vida acontece. E aonde que a vida acontece? A vida acontece no agora. Veja, normalmente nós passamos toda a nossa vida sempre projetando para o futuro. Olha, eu serei feliz quando eu me formar. A pessoa se forma, eu serei feliz quando eu arrumar um trabalho. Daí a pessoa arruma um trabalho, aí eu serei feliz quando chegar o final de semana. A gente não vê quando chega a sexta-feira. Ou a gente não vê quando chega as férias. Ou a pessoa não vê, puxa vida, não vejo a hora de aposentar. Mas espera aí, pessoal. Mas aonde que a vida está acontecendo? A vida acontece no aqui e agora. Então, o mindfulness é um treino que nós vamos fazendo para se relacionar com os pensamentos, para pouco a pouco sair desse estado de muitos pensamentos, para ter uma mente mais objetiva, para aprender a se conectar com a vida. Como diz aquela canção, a vida é tão rara. Mas às vezes nós colocamos a nossa vida no piloto automático e a vida fica chata. Vou colocar aqui mais um breve vídeo que fala de um benefício muito grande da meditação. Para começar o programa de hoje, a gente vai ver alguns testes que fizeram um monge ser conhecido como o homem mais feliz do mundo. É um trecho do documentário A Revolução do Altruísmo, da Java Filmes. Mas como promover o altruísmo? Um homem conhece bem esse desafio. Ele é uma pessoa comum, mas passou por algo extraordinário. O cérebro de Mathieu Ricard é um dos mais estudados do mundo.
Essa união entre ele e os cientistas que o estudaram está ajudando a moldar uma nova forma de cultivar o bem. Vários estudos feitos com Mathieu demonstraram que o cérebro pode ser moldado com a meditação. Mas será que esse princípio também se aplica a uma mudança na sociedade? Ele viaja o mundo dando palestras sobre o que descobriu, repassando o seu conhecimento para outras pessoas. Fazer algo pelo mundo também é o desejo de Richard Davidson, famoso neurocientista aclamado em 2006 pela revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes no mundo. Seu encontro com Dalai Lama mudou o curso da neurociência. Nessa reunião com o Dalai Lama, ele me desafiou e disse: "Você usou ciência para estudar a depressão, a ansiedade e o medo. Por que não usar as mesmas ferramentas para estudar bondade e compaixão?" Aquela reunião mudou a minha vida e a minha carreira. A bondade e o altruísmo provocados pela meditação podem ser detectados no cérebro? A equipe de Richard Davidson recrutou especialistas que tinham praticado meditação por mais de 10 mil horas. Entre eles estava Mathieu Ricard. Em Mathieu, pudemos ver de imediato, a olho nu, enquanto gravávamos. E a primeira coisa que pensamos foi que a máquina não funcionava, que tinha quebrado. Tamanha era a diferença nas ondas cerebrais quando ele meditava. A descoberta foi extraordinária. O cérebro dele tem muito mais atividade que outros, em especial em áreas ligadas à felicidade. Depois desse estudo, Mathieu ficou conhecido como o homem mais feliz do mundo. E para ter certeza de que a descoberta era verdadeira e que o cérebro de quem medita realmente fica diferente, a equipe de Davidson reuniu pessoas comuns que nunca tinham meditado e ensinou ao grupo técnicas de meditação. Demonstramos que em apenas 2 semanas, com 30 minutos de prática por dia, ou seja, com apenas 7 horas de meditação, já é possível ver as modificações no cérebro. E essa descoberta virou nosso lema: Change your mind, change the world. Mude sua mente, mude o mundo. Elisa, qualquer pessoa que medita pode ficar mais feliz? Olha, qualquer pessoa que medita pode melhorar a sua qualidade de vida, pode ser que ela se torne mais feliz, né? E é interessante a gente observar, Mariana, que ele fica feliz ajudando as pessoas e não comprando coisas e conseguindo coisas para ele, né? Então, parece que um dos fatores muito importantes para a nossa felicidade, para o nosso propósito de vida, que é um dos pilares do nosso bem-estar, é realmente fazer o bem aos outros. Pessoal, nós já estamos caminhando para o final. Hoje também está sendo a abertura, né, do Outubro Rosa e Novembro Azul. Então, daí eu fiz aqui uma rápida inserção. Qual que é a contribuição que a meditação pode trazer em relação, né, tanto ao câncer de mama e o câncer de próstata? No sentido geral, pessoal, tudo que a gente faz para o nosso bem-estar está contribuindo para a prevenção. Então, segundo o Instituto Nacional do Câncer, né, a prevenção do câncer envolve 2 questões, né? Um é o diagnóstico precoce e o outro que é a prevenção. E a prevenção envolve o quê? Mudança de hábitos de vida, envolve práticas de atividade física, ou seja, uma série de ações que está voltado para o bem-estar. E nesse sentido também, a meditação, ela ajuda, né, na luta contra o câncer. Esse recorte aqui, eu peguei de uma revista, né, de mastologia, coloca o seguinte: pesquisadores descobriram que a meditação tem benefício no nível celular. Segundo uma pesquisa do Departamento de Oncologia da Universidade do Canadá, eles conseguiram descobrir o seguinte: os telômeros são maiores em pessoas que praticam a meditação do que as pessoas que não fazem, né, esse tipo de intervenção. Apenas
está procurando simplificar isso. O que são os telômeros? Os telômeros são, vamos dizer, nos nossos cromossomos, os telômeros são esse finalzinho aqui, ó, é dos cromossomos. O que se sabe hoje pela ciência, que à medida que uma pessoa ela vai envelhecendo, essa ponta aqui, né, dos nossos cromossomos, que são os telômeros, eles vão se encurtando. Quanto mais curto fica, a pessoa ela fica mais sujeito ao envelhecimento, às doenças crônicas, como o câncer, as doenças cardiovasculares, etc. Né? O que se descobriu é que a meditação ajuda a proteger os telômeros. Porque quando uma criança, um recém-nascido, tem os telômeros comprido, à medida que vai envelhecendo, ele vai ficando curtinho. E tem uma pesquisa que também é muito interessante, da doutora Elizabeth, ela ganhou o Prêmio Nobel da Medicina em 2009, porque ela descobriu um enzima que chama telomerase. E esse enzima protege, então, os telômeros, quando acontece a divisão celular. E nesse livro, ela coloca aqui uma série de ações que nós podemos fazer, que faz com que essa produção desse enzima seja estimulada. E uma das ações que ela coloca é meditar. Ela coloca no livro que meditar é um antídoto eficaz contra a ansiedade, depressão e estresse. E é muito interessante aqui, uma das pesquisas, um dos dados que ela mostra no livro, pesquisa que foi feita com cuidadores e parentes com demência, que eles identificaram que são pessoas que estão no alto grau de estresse. Então, com 12 minutos por dia, durante 2 meses, mostrou que eles tiveram um aumento de 43% da enzima do telomerase. Então, existe um indicativo muito forte, pessoal, que a prática de meditação pode ser uma prevenção para o câncer, além de ser uma ferramenta bastante eficaz para quem está enfrentando, né, o câncer, tanto de mama como o câncer de próstata. Então, meditação reduz a ansiedade e o tratamento de câncer de próstata. Esse artigo foi escrito por um urologista. Aqui, o uso da meditação mindfulness como terapia coadjuvante em portadores de câncer, é uma revisão. Assim, conclui-se que a prática do mindfulness demonstra ser um método eficaz no tratamento de paciente com câncer, melhorando a qualidade de vida dos pacientes. Então, a meditação, o mindfulness, traz essa contribuição, principalmente a pessoa que tem para conviver, e também existem fortes indícios, né, que ajudam também a prevenir. E, caminhando para o final, nós falamos bastante de mindfulness. A definição literal de mindfulness é atenção plena. A definição de mindfulness, saindo da parte literal, é a habilidade de manter a atenção à experiência no momento presente. Veja, nós estamos atentos nesse momento. Sem julgamento, nós estamos em estado de mindfulness. Toda vez que nós estamos presentes em nós mesmos, nós estamos provocando em nós o mindfulness. É uma consciência ou um estado mental, né, que a gente ativa em nós quando trazemos atenção para aquilo que ocorre dentro e fora de nós. Então, mindfulness vai acontecendo quando nós saímos do piloto automático. Então, o piloto automático é o seguinte: eu saio dessa sala e vou para a minha área de trabalho. Eu saí aqui, de repente, eu me dou conta que estou na área onde eu vou trabalhar. Eu nem percebo que eu fiz o trajeto. Às vezes eu nem percebo o vento, as pessoas. Isso é o piloto automático. Às vezes a gente acorda de manhã e já coloca a vida no piloto automático. Toma café no piloto automático, vem para o trabalho no piloto automático. Fazemos tudo no piloto automático. E o mindfulness nos ajuda, então, a sair do piloto automático. Aprender a sintonizar com a vida. Como diz aquela canção, a vida é tão rara, e às vezes a gente esquece disso, e a vida deixa de ser rara, algo precioso, e fica algo cansativo. Então, o mindfulness, ele foi, vamos dizer, esse conjunto de ensinamento que forma o mindfulness, foi desenvolvido, né,
por John Kabat-Zinn, professor de medicina. Então, ele trouxe o Mindfulness para a medicina e a sociedade. Ele distanciou, né, a meditação da religião e desenvolveu o primeiro programa de Mindfulness para a redução do estresse. Então, o Mindfulness realmente ele é bastante eficiente na redução do estresse. Isso fez com que Mindfulness se tornasse hoje um conhecimento bastante popular, muito estudado, né? Em 76 praticamente não havia nenhum estudo, né? Em 2022 já tem 332 estudos publicados, né? Nessa busca que eu fiz aqui no PubMed, encontrei 3.115 resultados, né? Procurando por esse marcador aqui, Mindfulness e meditação. Então, existe muito estudo hoje a respeito da meditação, e esse é um dos motivos pelo qual muitas empresas têm incorporado treinamentos em Mindfulness e até mesmo sala de meditação, porque o ambiente do trabalho acaba sendo, vamos dizer, um fator bastante estressor, né, para as pessoas. E eu vejo que com essa atitude as empresas estão ajudando a equilibrar um pouco essa questão. Hoje existe muito estudo, né, que demonstram também o efeito da meditação no campo da saúde como um todo. E normalmente para alcançar os objetivos em relação aos efeitos de Mindfulness para a saúde física, mental e emocional, um dos programas que são mais conhecidos é o treinamento em 8 semanas em Mindfulness. E agora, finalizando, pessoal, a 13ª técnica que eu quero trazer para vocês como reflexão, que nos ajuda muito para a saúde física, mental, emocional, é a espiritualidade. Então, o desenvolvimento da inteligência espiritual. Antigamente só falava do QI, né, do coeficiente intelectual. Depois, nas décadas de 90, começou a falar muito da inteligência emocional, e hoje se fala que o equilíbrio entre a inteligência, vamos dizer, intelectual e emocional, nos leva à inteligência espiritual. A inteligência espiritual está ligada com o sentido da vida, sentido de valor, é aquilo que dá valor, que dá sentido para a vida. Não está ligado naturalmente à religião, né? Não tem essa conotação religiosa, mas a inteligência espiritual é aquilo que dá o propósito da vida. Então se mostra que os profissionais que têm um propósito de vida, que são mais conectados, né? Isso é muito importante também para a saúde como um todo. Então qualquer ação que a gente faz no campo da espiritualidade também vai nos ajudar na saúde física, emocional e mental. Pessoal, então esse é o conteúdo, né, que eu preparei para vocês. Eu tentei de uma forma resumida, apesar do tempo, né, mas dar uma pincelada de diversas técnicas que normalmente a gente trabalha com mais atenção, com mais carinho no treinamento em Mindfulness. E gratidão aí pela atenção de todos.